Olá pessoal, tudo bem? Então, eu vou fazer uma videoaula bem rápida sobre as informações básicas que a gente pode retirar da tabela periódica. Sempre que a gente pega qualquer tabela para fazer uma análise, a gente tem que procurar a legenda daquela tabela. Nessa legenda, ela vai nos falar quais são as informações que estão apresentadas. Nesse caso, a legenda está aqui, bem no meio aqui da tabela periódica. Eu marquei ele de vermelho para a gente conseguir observar. E vou dar uma leve ampliada nessa legenda para ficar mais fácil da gente ler. E nesse caso específico, a gente tem algumas informações aí que essa tabela está nos fornecendo. Então, a gente tem o número atômico que está ali sobre o símbolo do elemento químico. E esse número atômico, ele representa, ele é equivalente à quantidade de prótons que aquele elemento tem no núcleo. Lembrando que o próton é aquela partícula de carga positiva que fica no núcleo do átomo. Abaixo do número atômico, a gente tem o símbolo do elemento químico. Esse símbolo, ele pode ter uma ou duas letras, e a primeira letra, ela é sempre maiúscula. E quando tem uma segunda letra, ela sempre tem que ser representada em letra minúscula. Logo abaixo, a gente tem o nome do elemento químico. E, inferior a ele, a gente tem o peso atômico, ou massa atômica relativa. É importante a gente relembrar isso, daí a gente já estudou na parte dos modelos atômicos, que o número atômico, ele vai identificar o elemento químico. Então, no caso do lítio, que tem número atômico 3, se eu pegar qualquer átomo, se eu analisar qualquer amostra e tiver ali um átomo de elemento de número atômico 3, contendo 3 prótons no núcleo, ele sempre vai ser chamado de lítio. Se eu pego lá um átomo e ele tem 6 prótons no núcleo, ele vai ser o carbono. Então, é o número atômico, é a quantidade de prótons que vai definir aquele elemento químico. Aqui a gente tem uma tabela que está com as representações aí em lugares diferentes. Então, no caso, se a gente pega a legenda dela, que está na mesma posição que a gente tinha na tabela anterior, para essa tabela aqui, tanto o número atômico quanto o peso atômico, eles estão apresentados na parte superior aí em relação ao símbolo. Por isso que é importante a gente sempre olhar a legenda da tabela, porque tabelas diferentes, elas possuem representações, a forma em que esses dados estão apresentados, elas podem ser diferentes. Então, vamos começar a analisar as classificações que a gente tem na tabela. E a principal, que vai nos auxiliar bastante quando a gente for estudar as ligações químicas, vai ser a classificação entre metais, ametais, gases nobres e hidrogênio. A última coluna, coluna 18, que antigamente era chamada de coluna 8A da tabela, ela contém os gases nobres. Logo à esquerda dessa coluna, a gente tem ali o agrupamento dos não metais. Uma dica que eu dou para poder fazer essa separação entre metais e não metais é começar uma escada logo abaixo do elemento químico boro, que é o primeiro elemento da coluna 13. Então, é só fazer uma escadinha, vocês estão reparando aí a escada? Só fazer essa escadinha começando abaixo do boro, que é o elemento de número atômico 5, e aí a gente consegue fazer essa separação entre metais e não metais. O hidrogênio, ele pode ficar em posições diferentes, dependendo da tabela periódica que a gente está analisando. E nesse caso aí, como na maioria das tabelas, ele fica sobre a primeira coluna, a coluna ali dos metais, é o primeiro elemento dela. Mas em alguns casos, a gente pode encontrá-lo em cima do flúor, que é o elemento químico de número atômico 9. Varia bastante a posição. Tem outras tabelas que ele fica no meio da tabela aqui, sobre o que a gente tem nessa daqui, sobre a nossa legenda, digamos assim, fica à parte, separado de todos. E essas diferentes posições se devem às características dele, que ela é um pouco diferente, diversificada, não tem uma classificação
muito clara entre metal ou ametal, ou não metal, desculpa. Ametal era uma nomenclatura antiga que também era utilizada para os não metais. Todo o restante da tabela periódica vai ser elementos metálicos. Então, a gente consegue observar aí na tabela. Uma outra informação super importante que a gente tem que conseguir retirar da tabela é sobre os elétrons da última camada. Por que essa informação é importante? Para a gente prever as ligações químicas. Então, é essencial que vocês saibam. Então, é muito tranquilo, a gente é bem simples. Primeira coluna, 1 elétron na última camada. Segunda coluna, 2 elétrons na última camada. A gente pula essa parte baixa da tabela periódica aí, ó, as colunas de 3 a 12 e continua do outro lado. Então, a coluna do boro, 3 elétrons na última camada, do carbono 4, do nitrogênio 5, oxigênio 6, flúor 7 e os gases nobres 8 elétrons. Então, é muito importante que vocês saibam, que vocês lembrem disso quando a gente for estudar as ligações químicas, pessoal, não se esqueçam. Os demais elementos aí que não estão marcados, eles contêm uma distribuição eletrônica um pouco mais complexa. E eles podem ter, durante as ligações químicas, né, a gente vai estudar isso lá na época lá, quando a gente for olhar a matéria, eles podem fazer ligações perdendo quantidades variáveis de elétrons. Então, a gente não vai focar nem padronizar aí essa questão dos elétrons deles, tá? A gente vai cuidar mais dessas colunas aí que estão marcadas. E em relação à quantidade de camadas ou níveis de energia, né, pessoal? A gente usa o mesmo nome para os dois. E o que é essa quantidade de camadas? Representa a quantidade de camadas que estão preenchidas com elétrons. Então, os elementos dessa primeira linha da tabela periódica, a gente só tem 2, o hidrogênio e o hélio. Eles contêm apenas uma camada preenchida de elétrons. A segunda linha da tabela, ela vai ter elementos com 2 camadas preenchidas. A terceira, 3 camadas, a quarta, 4, a quinta, sexta e sétima, 5, 6 e 7 camadas. Agora, pessoal, aí a gente está olhando a quantidade de camadas, mas para a gente olhar a quantidade de elétrons nesta camada, a gente tem que fazer aquilo que eu ensinei no último slide. Então, por exemplo, o berílio, que é o elemento de número atômico 4, procura ele aí, ele está na segunda coluna e na segunda linha da tabela periódica. Então, se ele está na segunda coluna, ele tem 2 elétrons na última camada. E qual que é a última camada dele? Se ele está na segunda linha, vai ser a segunda camada. Agora, um outro elemento, o enxofre, de número atômico 16. Ele está na coluna 16 também, por coincidência. O enxofre, ele está na terceira linha da tabela periódica. Então, ele tem 3 camadas. Então, a terceira camada dele que vai ser a última. E quantos elétrons ele tem nessa camada? Então, a gente conta aqui, começando aqui, ó. Primeira coluna, 1 elétron, segunda coluna, 2 elétrons. Pula essa parte baixa da tabela periódica e continua. 3, 4, 5, 6. Então, o enxofre, ele tem 6 elétrons na última camada dele, que no caso é a camada 3. Conseguiram entender, gente? Eu espero que sim. Muito obrigada e até a próxima. Fiquem com Deus.